Olá, meu nome é Thomas Seckschmidt, sou cofundador do Movimento Capitalismo Consciente no Brasil, no Peru, na Colômbia, autor com Raj Sisodia do livro Capitalismo Consciente Guia Prático, publicado em Harvard. Eu estou aqui para fazer a apresentação do programa de certificação de consultores para a nova economia e com base nos fundamentos do capitalismo consciente. Perfeito? Esse programa ele é baseado no nosso propósito. Só para vocês entenderem, CV Journey é uma organização internacional com consultores em 21 países e o nosso propósito é acelerar o upgrade das organizações em direção ao sistema de negócios mais conscientes. Nossa visão é ter um mundo onde os negócios cumprirão o papel de seu propósito mais profundo, resolver problemas e cuidar das pessoas a quem serve. Nossa missão é fazer isso através do upgrade das lideranças, por isso que temos programas de liderança, programas de desenvolvimento de conselheiros, e mais importante, é onde a gente combina o conhecimento, o conteúdo, a filosofia com o autoconhecimento, empoderando as pessoas a trabalhar nessa direção, tá certo? Como eu já falei, meu nome é Thomas Seckschmidt, tenho uma série de livros publicados na área de negócios conscientes e capitalismo consciente em Harvard, livros patrocinados pelo Capitalismo Consciente Brasil, patrocinados pelo Capitalismo Consciente Internacional, best-sellers da Amazon e assim por diante. Nossos números são baseados, primeiro, em uma filosofia de negócio, 4 fundamentos básicos, 7 anos de jornada de treinamento e consultoria, 9 livros publicados, 12 anos contribuindo para o movimento Capitalismo Consciente no mundo, presença em 21 países, mais de 200 clientes atendidos, 800 profissionais certificados, e o nosso TEDx Capitalismo Consciente, visualizado mais de 400 mil vezes. Aqui alguns resultados dos nossos programas, que até antes da pandemia foram presenciais, com exceção do programa de certificação de conselheiros, que é um programa eminentemente presencial. Alguns dos nossos clientes, na América Latina inteira, na Europa, nos Estados Unidos e em Israel. E quando a gente fala de desenvolvimento holístico, a gente fala de uma combinação de mindset, de transformar a forma como a gente se percebe e do conhecimento aplicado, né? Como é que é isso? Isso é como a gente mostrar uma montanha, que é o conceito, a filosofia, e a partir daí oferecer ferramentas de autoconhecimento para que cada um tenha o seu caminho, a sua ferramenta específica para subir esta montanha. E assim todos conseguem melhorar de uma forma coletiva. A combinação do conhecimento da filosofia e do autoconhecimento traz um potencial muito maior do que qualquer outro desenvolvimento de liderança que a gente tem visto no passado e disponível no mercado. A nossa abordagem tem como utilizar de práticas e experiências, assim como os conceitos, na expansão do conhecimento e do autoconhecimento. A gente fala muito de aprendendo através do fazer, learning by doing, tá certo? A gente tem casos onde a gente aplica essas ferramentas de autoconhecimento para chegar em resultados melhores. E também aprofundamos a nossa metodologia exclusiva de aprendizado em 4 níveis de desenvolvimento. Quais são esses 4 níveis? O primeiro nível é o Discovery, que a gente ajuda a entender o conceito e a perspectiva histórica. O segundo, Dive, mergulhar em alguns exemplos, através da exploração de exercício. Disrupt é baseado em um caso prático para se projetar uma solução. E, no final, Demonstrate, explorar como a mudança pode acontecer em múltiplas dimensões, principalmente olhando de forma sistêmica. Bom, como é que funciona a certificação de conselheiros em fundamentos da economia, fundamentos do capitalismo consciente e nova economia? Esse programa é um programa que tem uma profundidade completa, tá certo? A entrega, o objetivo é preparar conselheiros, líderes, para assumir posições de governança e fortalecer os princípios de um capitalismo mais consciente, na forma de tomadas de decisões e na interdependência, reconhecendo a interdependência dos atores, dos stakeholders, assim como aplicando e potencializando os seus talentos nesse exercício. Nosso público-alvo são líderes empresariais e candidatos a conselho consultivo ou administrativo. A estrutura desse programa são 5 encontros mensais de 4 horas,
e 5 sessões de coaching individual, acompanhando o material de suporte de cada uma das sessões. Então, a gente tem aqui uma sessão, e aí, durante este mês, acontecem, até antes da sessão seguinte, acontecem as sessões de coaching. Perfeito? Como é que estão divididos os módulos? Temos 5 módulos. O primeiro é uma avaliação geral de talentos, de tendências, de nova economia e do propósito evolutivo. A partir do segundo módulo, a gente começa um estudo de caso, discussão trazida pelos participantes, um elemento de uma tendência da nova economia e o seguinte princípio do capitalismo consciente, a interdependência. Módulo 3, o caso de interdependência, discussão dos participantes, outra tendência da nova economia, e aí a gente entra no tema de cultura responsável. O quarto módulo fazemos estudo de caso de interdependência, discutimos isso em grupo e trazemos mais uma tendência de nova economia e falamos da liderança de servir. O quinto módulo, a quinta aula, o quinto encontro, é onde a gente faz o estudo de caso de liderança e faz um fechamento através de uma dinâmica, um jogo, né? Um jogo que é feito em tabuleiro, um jogo de tabuleiro, que simula a prática dos princípios do capitalismo consciente. É como se fosse um trabalho de um jogo do banco imobiliário, só que com a filosofia baseada no capitalismo consciente, que permite a gente avaliar quanto que cada um dos participantes conseguiu entender e absorver os princípios e os talentos que foram trabalhados no coaching. Então aqui a gente tem um diagrama ilustrativo, onde a gente identifica as aulas, né? Então a gente tem os módulos aqui, os conteúdos que são abordados entre os módulos e material de leitura, os exercícios que são apresentados, que podem ser feitos no próprio ritmo. Antes de cada aula, o aluno recebe um material de leitura que é revisado e trabalhado durante a aula junto com o caso, tá certo? E durante estas sessões, durante esses encontros, a gente tem as sessões de coaching, que são agendadas individualmente. Cada um tem 1 hora de coaching e essas são 5 sessões que vão trabalhar autoconhecimento de como que cada um pode utilizar as suas ferramentas pessoais para aplicar da melhor maneira possível os conhecimentos do capitalismo consciente. Perfeito? A coach que faz o trabalho de acompanhamento dos participantes é conselheira profissional, coach certificada, coach Gallup certificada e também certificada nos fundamentos do capitalismo consciente. Foi ex-CEO de um grupo de mídia internacional aqui no Brasil, então tem uma vasta experiência nesta área e principalmente no desenvolvimento do indivíduo como líder, além de ser psicóloga, né, que tem um grande benefício nesse desenvolvimento. Dentro desse trabalho, os participantes vão receber primeiro o relatório de talentos do Gallup, que vai ser usado em todo o programa de coaching individual. A cada encontro, a gente vai receber um kit de cadernos, um conteúdo para usar como material de referência. E a cada sessão, a gente vai usar um caderno de ferramentas. As ferramentas mais básicas, mais simples, que a gente vai poder usar dentro da aula como uma ferramenta de apoio. Perfeito? No final, cada participante vai receber um livro, Negócios Conscientes, Propósito Evolutivo, e vai acumular na sua pasta todos os materiais do programa. E na primeira aula, o participante recebe essa pasta, vai acumulando e trazendo esses materiais consigo a cada encontro. Completando essa jornada, cada um vai receber um certificado físico impresso com um número de validação assinado por mim, o facilitador principal do programa, e pela nossa diretora acadêmica, e todos vão receber um link para carregar essa certificação dentro do seu perfil do LinkedIn. Perfeito? O investimento para esse programa é de R$12 mil por aluno, até 15 alunos. Então, o que a gente tem nesse pacote? São 5 encontros de 4 horas, um total de 20 horas, material de leitura e vídeos complementares, que são mais 20 horas, 5 sessões de coaching individual de 1 hora cada, então, no total mais 5 horas. A gente tem 45 horas de trabalho. O que acontece? A turma mínima são de 10 participantes. Quando a gente alcança 15 participantes,
qualquer participante adicional, 16º em diante, até o 30º, a gente cobra um valor equivalente apenas ao custo do material, à avaliação, que é uma avaliação, um sistema para fazer avaliação de talentos, e as sessões de coaching que são individuais. Então, a partir do 16º participante, o custo baixa para R$ 4.775. Perfeito? Neste valor, neste investimento, deve ser considerado o valor das despesas, translado e hospedagem e alimentação. Tá certo? Então, a outra coisa que é muito importante, que a gente volta aqui antes de encerrar, os próximos passos para a gente avançar nessa proposta é agendar uma reunião, definir a forma de entrega do programa de certificação, definir o número de participantes, formalizar a proposta comercial e determinar uma data de início do programa. Perfeito? Então, aqui a gente tem o que a gente chama de programa de certificação de conselheiros, mas o mais importante, o que a gente gosta de tratar, é que nesses encontros presenciais, normalmente a gente gosta de deixar um dia a mais, um dia a menos, para poder fazer alguma atividade local com a liderança local, independente do programa, tá certo? Que eu chamo de acordo operacional. Vamos fazer um café da manhã com os líderes locais, vamos fazer uma entrevista na rádio, vamos numa universidade fazer um bate-papo para atrair os alunos, os futuros líderes também, né? Independente desse programa, a gente gosta de trazer este acordo operacional. Combinado? Então, fica aqui a apresentação do nosso programa de certificação de consultores, o investimento também, e fico no aguardo de qualquer dúvida que tiverem. Obrigado.